Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rochinha Car Detail. No vídeo de hoje nós vamos fazer então um unboxing, né? Vamos abrir aqui então as duas máquinas que eu acabo de receber, que são as rotorbitais da Clale, sendo que uma é a de 15 mm de órbita e a outra que é a de 21 mm de órbita, tá? Então nós já vamos começar abrindo as embalagens, vamos mostrar, né, o que tem lá dentro, o que acompanha e falar sobre as características delas, tá? No final eu vou falar de algumas particularidades delas em separado, então, tipo quais seriam as vantagens da 15 sobre a de 21 e também tirar algumas dúvidas, que durante a semana eu fiz algumas postagens nas redes sociais, deixando algumas perguntas para vocês e aproveitei isso então para incluir, já tentar tirar essas dúvidas aqui durante o vídeo e também eventuais dúvidas que ainda permanecerem, vocês têm toda a liberdade aí, escreva aí abaixo, né? Já deixa a sua opinião sobre o vídeo e deixe também sugestões para os novos vídeos. Já também de antemão, dizendo que no próximo vídeo eu vou fazer um comparativo entre as duas para ver, no caso do poder de corte, uma análise bem técnica, colocando as duas máquinas para funcionar aí como se fosse um campo de batalha mesmo. Mas no vídeo de hoje, o foco então é falar das características e das diferenças básicas entre a máquina de 15 mm e a máquina de 21 mm de órbita, tá? Correto? O nome correto é esse aí. 15 mm é o deslocamento, é o tamanho do deslocamento da órbita da máquina. Se você ainda não sabe o que é isso, fica tranquilo que eu já vou te mostrar. Mas vamos lá, vamos abrir aqui então, eu tenho aqui a primeira máquina, tá? Que no caso aqui é a de 15 mm, ó, ela vem aqui acondicionada na caixinha, dentro da caixa ela ainda vem com uma maleta aqui bem legal, tá? Vou tirar ela aqui, vamos abrir junto, vamos abrir aqui a maleta. E o que a gente encontra? A máquina, é lógico, né? Então temos aqui a rotorbital da Clale 15 mm, né? Lembrando então que a 15 mm ela vem com o prato aqui, no caso o suporte, aqui com um diâmetro de 5 polegadas e a de 21 ela vem de série com as 6 polegadas, com suportes de 6. Também vou falar mais detalhadamente sobre isso. Aqui junto da máquina então vem uma chave Allen para você fazer aí a remoção e o aperto do suporte, né? Quando for fazer a manutenção, a limpeza. Vamos ver o que mais vem aqui. Temos um manual da instrução, tá? Manual aqui fechadinho. Lembrando que a máquina, apesar de ser uma máquina que é importada, o manual dela é todo em português, tá? Ele vai ter aqui todas as explicações e as funções da máquina, bem como aqui no final, também falando sobre a questão da garantia, onde você tem certificado de garantia, né? Sendo que a garantia, a obrigação legal seria 3 meses, mas a Clale concede a garantia por 12 meses, então é uma máquina que vem com 1 ano de garantia. E outro detalhe bem legal, que ela vem também com um joguinho de carvão aqui, né? A popular escova, né? Então já vem um parzinho aí para fazer a substituição. Mas eu já posso adiantar para vocês que dura muito tempo, tá? Até ela precisar aí a primeira substituição, você vai trabalhar aí um bom tempo com a máquina, tá? Eu quero falar de uma outra característica importante, porque assim, a Clale já está no mercado há alguns anos, tá? E aos poucos foram sendo introduzidas novas melhorias, tá? E uma delas, que foi inclusive foi a meu pedido junto com o importador, né? Que até no caso o importador é a Miromi, tá? É a Miromi, né? Que trabalha com produtos para estética automotiva, né? Então a Miromi Car Care, ela que é o importador, distribuidor aqui no Brasil, sendo que também você vai encontrar em outras lojas aí em diferentes regiões, tá? Vamos falar um pouco mais da máquina então. Então aqui está fechado, ó. Vamos abrir aqui o cabo dela e aí você vai conferir junto comigo. A gente vai medir aí para ver o comprimento, tá? Porque isso aqui pelo seguinte, ó, o que acontece? Eu já deixei aqui do lado. Eu tenho uma máquina mais antiga
Ó, eu tenho aqui no caso que foi as máquinas que deram origem à máquina da Clali, por exemplo. Essa aqui é a famosa Miromi 21, o famoso tanquezinho de guerra aí, né? É uma máquina muito resistente, ela aguenta demais, tá? E então assim, em cima dessa máquina foram realizadas algumas melhorias para chegar no que a Clali é hoje, tá? Uma delas, este prato aqui, a minha já foi substituída, ela já está com prato reforçado, né? Os primeiros pratos, ela vinha um prato mais leve, ocorria algum problema de empenamento, esse problema foi sanado, então colocando-se um prato mais reforçado. Ele é mais reforçado e ao mesmo tempo ele é mais flexível, e com isso melhorou muito também o funcionamento da máquina. Melhorou a dinâmica de funcionamento da máquina, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte, ó, o comprimento, ó, vamos medir aqui o cabo. Deixa eu pegar aqui uma escala, ó. Tem aqui uma escala métrica, até peguei esse aqui porque dá para ter bem a noção, ó. Então aqui é 1 metro de comprimento. Vamos medir aqui do modelo antigo, né, no caso das primeiras, tá? Onde nós vamos ter aqui, ó, 1, 2, 3 metros de comprimento. O que acontece, ó? E aqui então tá perfeito para exemplificar, ó. Em algumas tomadas, como ela vinha aqui com os 3 pinos, a gente tinha que colocar então um adaptadorzinho, né? Ou no caso de usar a extensão 3 pinos. Aí o que acontece? Você utiliza uma extensão muito próxima à máquina, você já começa a criar um problema. Então, pensando nisso, a gente já pediu, né, pediu junto ao fabricante, uma alteração no comprimento do cabo. Com isso, o que acontece? Você consegue ligá-la diretamente na tomada, dispensando o uso de extensão. Isso parece um pequeno detalhe, mas quem trabalha no dia a dia sabe o quanto é ruim você estar trabalhando, escapa um fio, é extensão que entra em curto, é parafuso que solta e dá um mau contato. Então é uma série de problemas que você evita, né? E com isso também aumenta a vida útil da máquina e do equipamento, né? Então aqui, ó, vou abrir e vamos medir junto comigo. Então vamos lá. Então temos aqui, ó, vou medir aqui desde a saída. 1 metro. 2 metros. 3 metros. 7 metros de comprimento. Então assim, o que acontece? Eu consigo com um ponto de tomada fazer praticamente todo o veículo. Isso aí é uma grande vantagem. O cabo também é um material emborrachado, super flexível, tá? Então essa é uma das características que foram melhoradas agora no último lote. Essa aqui então está com 7 metros. A gente já teve outro lote que veio com 5 e agora então vieram com 7 metros. Então foram introduzidas algumas melhorias já aí no equipamento, tá? Então agora nós vamos abrir também aqui a de 21 e mostrar um pouquinho as características dela. Conteúdo então é o mesmo, né? Sacolinha personalizada da Clali. Vamos abrir. Então temos aqui a de 21 milímetros, né? Então aqui já dá para ver, então você já está vendo aqui a diferença do tamanho, onde aqui na 21 milímetros eu tenho um prato de 6 polegadas e aqui na de 15 milímetros eu tenho um prato de 5 polegadas, tá? O comprimento do cabo é o mesmo, né? Não vou abrir ele agora para a gente não se estender demais. Manualzinho de garantia, parzinho de carvão e a chave Allen que vem aqui na máquina, tá? Então essa é a de 21 milímetros, tá? E aí agora nós vamos falar um pouquinho mais das diferenças então entre elas. O que significa esses 15 milímetros e o que significa 21 milímetros? Eu vou aproximar mais aqui um pouco, ó, e vou mostrar para você com ela desligada o que acontece, ó. Esse deslocamento aqui, ó, que ela faz, tá? Eu vou mostrar com ela ligada que vai ficar melhor, né?
é o movimento da órbita. Aqui, ó, ela por ser uma máquina de giro livre, você pode ver que o suporte, o prato, ele gira solto, tá? E ela tem um sistema de contrapesos, que eu vou mostrar em seguida, vai fazer com que a máquina comece a fazer, então, o movimento de órbita, tá? Então, eu vou ligar uma aqui e nós vamos mostrar melhor um pouquinho isso. Lembrando também, no caso aqui, ambas elas têm 900 watts de potência, tá? O motor são bem potentes, tanto a de 15 quanto a de 21, então vem com 900 watts, e as duas também têm disponíveis nas voltagens, né? De 110 ou 220 volts. Então eu liguei aqui a de 15, ó. Então aqui, ó, é uma órbita giro livre, né? Então aqui o prato, no caso, gira solto, mas no momento que eu ligar ela aqui, ele vai começar a fazer o movimento de órbita. Deixa eu aumentar um pouquinho a velocidade. Então essa é a 15 milímetros. E agora vamos ligar aqui também a de 21 milímetros. Então aqui ó, é um unboxing mesmo, ó, máquina nova, tá? Outro detalhe também, todas elas quando chegam, elas são testadas uma a uma, né? Então antes da máquina ser enviada para o cliente, elas são testadas, né, lá na distribuição. Então você tem a certeza, 100% de certeza que a sua máquina vai chegar funcionando em perfeitas condições. Então aqui eu vou mostrar agora aqui a de 21 então. Você pode ver que o deslocamento, então esse deslocamento lateral que ela tem, no caso da 21 milímetros, né, logicamente que é bem maior do que a de 15. Então assim, vamos tentar resumir rapidamente quais seriam as vantagens então, de eu pegar uma 15 ou de eu pegar uma 21. Né? Então vamos lá. A de 21 milímetros primeiramente, foram as primeiras rotorbitais, vamos dizer, de órbita maior que vieram, foram as de 21. Né? Antigamente veio alguma coisa aí de 8 milímetros, porém eram máquinas que não tinham poder de corte. 8 milímetros ela só vai ter um certo poder assim para lustro e acabamento. Ela não consegue cortar por ter muito pouco deslocamento da órbita. Aí começaram a vir as 21 milímetros, onde a Miromi, né, que é aquela vermelhinha aqui que eu já mostrei, né, foi uma das pioneiras também. E é uma máquina que já tem um poder de corte, né, bem interessante, né, porque você pode fazer todas as etapas com ela. Você pode fazer o corte, o refino e o lustro. Né? Lógico que dependendo da experiência do operador, da boina, do setup utilizado, você pode reduzir para 2 ou até uma etapa. Né? Mas aí já é uma questão um pouquinho mais técnica aí, e a ideia aqui é a gente falar de característica do equipamento em si. Outro detalhe importante que a gente tem que cuidar é na utilização de boinas. Né? Quando o pessoal começou a utilizar as 21 e começou a fazer corte com esse tipo de máquina, porque geralmente se fazia refino e lustro, o pessoal começou a fazer corte e colocar boina de lã. Se você colocar uma boina de lã que tenha interface, né, que eu até peguei uma aqui para mostrar, né? Então essa aqui é uma boina com interface, ela tem aquela espuma aqui que é para amortecer, né, o movimento do suporte e também para acompanhar o design, né, as ondulações da lataria do veículo. Essa boina aqui ela é indicada para uso em politriz rotativa, tá? Porque o que vai acontecer na rotorbital? Como a roto ela faz esse movimento lateral, vai haver um deslocamento muito grande aqui dessa base de espuma, ela acaba gerando um superaquecimento aqui na base e vai fazer com que esse velcro descolhe ou que estoure essa espuma por dentro devido ao excesso de temperatura, tá? Então, quando você for fazer corte utilizando uma rotorbital, seja ela 21 ou seja ela uma de 15 milímetros,
você vai utilizar boinas sem interface aqui, ó, boina de lã, né? No caso da boina de lã, sem interface, tá? Tem vários fabricantes, eu vou mostrar algumas outras aqui também, tá? Outro detalhe, inclusive temos a boina da Lincoln e mais alguns outros fabricantes. Tem boinas que foram desenhadas exclusivamente para uso em politrizes rotorbitais, tá? Como no caso dessa aqui, que é a boina Pirulito Power, né? Que é uma boina bem conhecida, onde ela já tem o costado reforçado, que é justamente para aguentar esse tranco, digamos assim, da máquina. Já vem com o velcro, então, no tamanho correto aqui para aplicação. Ó. Então, com essa boina você consegue fazer também na rotorbital um excelente corte, consegue fazer um corte pesado, inclusive sob lixamento, e com excelente acabamento, tá? Então, prosseguindo aqui com o assunto das boinas, ó, peguei outra aqui de outro fabricante. Pode observar que também é uma boina com costado bem reforçado e ela não tem interface. É uma boina desenhada especialmente, então, para uso em rotorbitais. No caso aqui, uma 6 polegadas, né? A dica é quando for centralizar, ó, se você pegar aqui pelo furinho, ó, pode centralizar aqui com o furinho do parafuso do suporte, ela fica certinha ali no meio, tá? Então, no caso, essa aqui é uma boina de lã para corte. Aqui eu tenho, no caso, uma outra boina, uma boina macia de outro fabricante também. A ideia aqui é mostrar as possibilidades, né? Geralmente as boinas para roto, principalmente quando você usa 6 polegadas na 21, elas vêm com esse furo aqui no centro. Qual é a função desse furo aqui? É dissipar o calor no centro da boina. Porque enquanto, por exemplo, na politriz rotativa, ela vai gerar o calor, no momento do polimento, ela vai gerar o calor entre a boina e a chapa. É naquele atrito ali que gera o calor. No caso da rotorbital, ela tende a acumular o calor aqui atrás, no velcro, no suporte. Então, geralmente, quando é boina especialmente desenhada para rotorbital, ela vai ter um costado bem reforçado, né? Precisa ter um costado bem reforçado e um velcro resistente, tá? E geralmente elas têm então esse furo no centro para dissipar o calor. E outro detalhe, você vê que no suporte ele tem esses furinhos, que a função desses furos aqui também é fazer a ventilação e o resfriamento então da boina, tá? Mas vamos voltar então para as máquinas e para suas características, tá? No caso da máquina 21 milímetros, tá? Agora vem uma particularidade, tá? A particularidade que só a 21 milímetros tem, né? Entre essas duas aqui, né? A princípio só a 21 tem, e até onde eu tenho informação, somente a 21 milímetros da Clali tem esse diferencial aí que eu já vou mostrar para vocês. Nós vamos remover aqui o suporte, né? Para soltar então, segura firme, gira no sentido anti-horário. Remove aqui o parafuso Allen e saca o suporte. Então você vai ver que aqui dentro, ó, ela tem esse contrapeso, tá? E tem aqui o rolamento onde o prato vai apoiado, onde o prato vai preso, então ele fica sob um rolamento, por isso é que é chamada de giro livre, né? O prato ele não está engrenado a nada, ele vai girar solto. Esse contrapeso, então, ele serve para balancear, né, e anular, né, parte das vibrações geradas durante esse movimento, tá? E aí que vem agora o grande diferencial. Você colocando ele aqui na posição, eu vou chegar mais próximo, tá? Para mostrar melhor. Nós temos aqui o contrapeso, tá? E ela tem aqui na parte da frente, ó, você vai ver aqui assim, ela tem um furinho, tá? Consiga visualizar, mas lá dentro, tá? Ele tem um parafuso Allen que está conectado a um contrapeso variável aqui dentro. Então aqui, ó, a chave está conectada. Então aqui o que eu vou fazer? Como ela está com o prato, está com suporte D21, ele está todo apertado, sinal que o contrapeso está todo para fora, está todo ele deslocado. Tá?
E aí que entra o grande diferencial dessa máquina. Eu posso substituir o prato dela pelo de 5 polegadas. Aí o que eu faço? Eu vou girar no sentido anti-horário. Deixa eu trocar a posição da chave. Ó, tá bem apertado. Ó, você vai girar no sentido anti-horário. Ó, você vai dar algumas giradas até sentir que chegou lá no final do movimento dele. E aí você vai pegar, feito isso, você vai pegar um prato de 5 polegadas e você vai ter um equipamento então com 21 de órbita. Ó. Daqui dá para ver a órbita. Você vai ter então uma máquina com 21 milímetros de órbita com um prato de 5 polegadas. Tá? Isso vai aumentar um pouquinho a questão da versatilidade do equipamento. Né? Caso você precise trabalhar em painéis um pouco menores, ou se você gosta de trabalhar com boina um pouco menor e você dispõe de uma máquina 21 milímetros, então você agora está sabendo que você pode substituir o prato aí sem problema nenhum. O prato é vendido separadamente, tá? Ela vem de série com o de 6 polegadas. Então, pessoal, para reforçar a máquina de 21 milímetros, somente a de 21 milímetros, pode utilizar então prato de 6 ou prato de 5, tá? Somente a 21 milímetros. A de 15 milímetros, então, de série com um prato de 5 polegadas, tá? Você tem que ter cuidado, então, na hora de comprar as boinas, né? Pesquise, escolha a marca de sua preferência, verifique, então, quando for comprar a boina, você verifique sempre a medida do tamanho do velcro aqui, ó, dessa base. Então, quando é 6 polegadas, você tem que cuidar que o velcro seja 6, que no caso dessa boina, por exemplo, o velcro é 6, mas a boina, a parte da espuma dela é 6,5, tá? Então você não pode ir somente pelo tamanho da espuma, porque tem algumas boinas que são cônicas, tá? Gosto de reforçar isso, reforçar bem, então, para não haver erro aí quando você for então comprar suas boinas. Pessoal, algumas perguntas aí que me fizeram, que o pessoal pergunta com mais frequência, é assim: eu consigo trabalhar só com a roto orbital, por exemplo, roto de 15, eu consigo fazer o carro inteiro? Consegue em partes, em termos, porque assim, vai ter algum cantinho, algum lugar que ela não vai te atender 100%. Por que isso? Porque você tem esse deslocamento aqui, ó, vou mostrar mais uma vez. E você está observando, deixa eu ver se virado aqui, eu acho que é melhor, vou virar ela, ó. Essa área que fica meio transparente em volta, ó, essa área de deslocamento a gente chama de área de sombra, né? Então ela é uma área onde o corte dela não vai ser 100% efetivo quanto no centro da boina. Então assim, vai ter algum detalhe, vai ter algum lugar que ela não vai conseguir chegar, um cantinho, uma coluna, locais de difícil acesso. Nesse caso você vai precisar ou uma roto orbital, que hoje tem menores, né? Tem de 3 polegadas, tem as nano, né? Tem diversos tamanhos. Ou então uma rotativa, né? Pega a politriz rotativa aí com suportes menores, usa 3 polegadas, usa 2 polegadas, e aí você vai com isso chegar nos mais diversos locais, né? O pessoal às vezes pergunta, se eu for comprar uma máquina só e tal, também é uma coisa que vai muito de preferência, de gosto pessoal de cada profissional, tá? Por exemplo, se você tem uma rotativa, você já utiliza a politriz rotativa e você quer uma roto orbital para fazer acabamento, para fazer algum corte, para melhorar a qualidade do seu trabalho, você já tem uma rotativa, qual delas eu pego? Aí é uma escolha assim bem pessoal e também em função do trabalho que você faz. Por exemplo, a de 15 ela vai ter uma acessibilidade melhor do que a 21 em função desse deslocamento. Pode ver, a 21 ela tem menos limitação. Já a 21 ela vai ter um rendimento maior
por trabalhar com boinas maiores, né? Você vai poder fazer painéis maiores, né? A cada passada ela vai cobrir uma área maior. Então, teoricamente, no mesmo tempo, você vai acabar trabalhando uma área maior também, tá? Mas isso nem sempre é verdade, porque vai depender de vários fatores. Porque se você pegar um carro que é muito cheio de curva, muito cheio de detalhe, a de 15 vai permitir uma maneabilidade melhor, né? Eu particularmente, eu gosto mais da de 15 pela suavidade de funcionamento, que ela é maior também em relação às de 21 milímetros de maneira geral, né? Não falando só da marca, né? E a de 21, a vantagem dela são, por exemplo, painéis maiores, painéis mais retos, né? Veículos, vai pegar aí SUV, picapes, onde tem áreas, tem capô grande, teto grande. Agora, se começar a ter muito obstáculo, muita quina, veículo aí com design muito cheio de detalhes, a de 15 já vai te permitir um aproveitamento maior, né, do equipamento. Você vai conseguir chegar em mais lugares, tá? Então, assim, são máquinas que elas têm as particularidades, né? Outro detalhe, o pessoal pergunta quanto ao holograma, tá? No caso de rotor orbital, elas não geram hologramas, porque o holograma ele vem daquela marca circular do polimento da politriz rotativa. Então, muita gente, o que acaba fazendo? Para agilizar o trabalho, você acaba fazendo um corte, o trabalho mais pesado na politriz rotativa, vai ter um ganho de tempo, e as etapas seguintes, ou a etapa seguinte, você faz na rotor orbital, que é justamente com a intenção de você acabar com o temido holograma, né? Mas também pode acontecer, se você usar uma boina muito agressiva, pode acontecer sim, de acabar marcando o verniz. Então, em qualquer caso, sempre é importante você testar o setup, né? E lógico, com o tempo você vai evoluindo, né? Porque o equipamento a gente sabe que não trabalha sozinho, então depende de você acertar o setup, né? Uma boa boina, um bom composto polidor, você identificar o tipo de verniz e aí você conseguir tirar daquilo ali o melhor resultado, tá? Então, assim, no próximo vídeo eu vou fazer um vídeo onde eu vou colocar as duas lado a lado, tá? Eu já tenho uma peça repintada, essa peça vai ser linchada e eu vou colocar as duas lado a lado, onde nós vamos confirmar, então, essas informações que eu estou passando agora, né? Estou falando em teoria, mas eu vou mostrar, então, na prática, quais são as diferenças da 15 milímetros para 21 milímetros. Vamos colocar elas lado a lado, vamos marcar o tempo, vamos ver então quais as características para tentar tirar assim o melhor de cada um e principalmente tentar ajudar você que está em dúvida de qual equipamento adquirir. Esse vídeo de hoje o que eu tinha para falar era isso. Agradeço a vocês por ter acompanhado até aqui. Já te inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações então dos próximos vídeos, tá? E te vejo no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!